O assunto agora até sexta-feira eu brinquei aqui, né? Que nós estávamos com... Nós só falamos em Covid durante dois anos, né? E agora começam a aparecer doenças que não apareciam nos radares, vamos botar assim. E o papo, então, é agora com o pessoal da Vigilância Sanitária do município de Camaquã. Estou aqui com o Fabiano Martins, que é diretor do departamento, juntamente com a Grace Mello e com o Sherlon. E nós vamos falar sobre isso. É uma casualidade ou isso, o foco que nós tínhamos até há pouco, Fabiano, era Covid e esses dados não apareciam nos radares de ter dengue ou outro tipo de problema na nossa região. Bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia aos meus colegas, a Grace e ao Sherlon. A questão, né, desses focos de Aedes aegypti que nós viemos acompanhando, ele já dá sinais ao longo dos últimos anos, né? A partir ali de 2018, a gente já considerou aí o município de Camaquã infestado pelo Aedes aegypti e a gente já observou, né, a partir de 19, principalmente algumas questões assim como relação ao inverno que geralmente no inverno tu não identificava, né? Existia essa sazonalidade que dificultava a proliferação, né, das larvas e do mosquito, que já nós começamos já a observar essa mudança de comportamento dele, né? E foi gradualmente, apesar da pandemia e de ter né, tido o foco praticamente dos serviços de saúde, né, os agentes de endemias, que é aqui representado pelo Sherlon, eles não pararam ao longo dos últimos anos. A gente adaptou as estratégias lá nos piores períodos, digamos assim, em 2020, mas nunca parou, né? Nunca deixou de fazer o trabalho. Nós fomos sempre identificando. E aí, ao longo dos últimos anos, a gente teve, né, esse aumento progressivo do número de focos no município. E o que nos chama muita atenção e nos traz um alerta é a situação como de Porto Alegre, né? A Porto Alegre e outras cidades que estão demonstrando uma situação muito, muito preocupante. E por isso a gente vem hoje extremamente importante para chamar a atenção da população e esclarecer algumas dúvidas e mostrar para as pessoas onde é que o mosquito, né, o Aedes aegypti, onde que ele está se proliferando, né? Saber exatamente quais os recipientes, o que ele gosta, né? Que muitas vezes a gente confunde o Aedes aegypti, ele tem as suas particularidades, né? E a gente confunde muito com o mosquito comum, né? A gente precisa esclarecer para as pessoas, né, bem aonde que ele está se proliferando, né? Isso é extremamente importante. Bom, vamos falar um pouquinho sobre isso. A Grace Mello também está aqui para bater um papo sobre isso. Vocês constataram alguns focos em Camaquã. Como é que vocês chegaram nesses focos? Existem tipos de ambientes que vocês normalmente circulam para fazer testes ou feito por denúncia de algum morador? Então, bom dia, primeiramente. Bom dia. O município de Camaquã ele já tem um programa, né, de controle ao Aedes aegypti, que ele já está em vigência há bastante tempo aqui no município e sempre atuante, né, como o Fabiano falou. Mesmo em meio à pandemia, os nossos agentes eles nunca pararam as suas visitas, né, adaptadas até para na questão do Covid, mas nunca pararam. Então, em 2017, o município de Camaquã ele foi considerado infestado pelo Aedes aegypti. Então, a partir dali, mudaram algumas estratégias, como até você tinha falado. Antes eram com armadilhas, hoje não temos mais essas armadilhas, mas são feitas vistorias contínuas em toda a cidade. Então, um dado assim que chama bastante atenção é que em 2021 nós tivemos 20 focos do Aedes aegypti em Camaquã. E até agora, né, 3 meses, então nós já temos 14 focos. Tudo isso? 14 focos. Então, sendo 7 focos no centro, 4 no bairro Dona Teresa e 3 no bairro Viegas. Então, é um fato bastante alarmante, né? Que acaba chamando a atenção. Então, a gente pede, né, um pouco a colaboração que, embora tenha todas as vistorias, né, o pessoal, às vezes, não consegue agarrar tudo. Então, a gente precisa
que tem a colaboração nessa questão dos depósitos, às vezes um depósito que... Depois o Sherlon vai falar melhor, né? Sim. Que é quem vivencia mesmo e quem coleta o material. Às vezes a gente não dá bola, acha que aquilo ali não vai trazer problema, mas... Vamos ver as consequências da dengue, só para nós ter uma ideia, porque Porto Alegre se registrou agora no final de semana 978 casos. E eu percebo assim tá, mas a dengue, sintoma de dengue com outras doenças, muita gente já acha que não está com dengue, mas que sintoma a dengue traz para a gente? Pode falar. A dengue ela é característica, né, com febre alta, dores no corpo e das mais diversas, assim, lembra muito sintomas, né, de uma síndrome gripal, propriamente do Covid, mas ela tem algumas particularidades, né, que é a questão da febre, a persistência. E, de fato, né, precisa de passar pelo médico, né, para que se tenha uma avaliação e se propriamente possa fazer um diagnóstico diferencial das demais enfermidades. A gente viu aí a questão do Covid muito alto, viu a questão da H1N1, né, H1N3 agora que surgiu, e ela se assemelha muito, né, com sintomatologia. Então é importante que as pessoas procurem o serviço de saúde quando tiverem sintomas e não conseguir se identificar, e preste muita atenção na questão principalmente da febre. O problema até hemorrágico, quando é problema de hemorrágico aí é muito mais grave. Bom, identificaram vários casos, por exemplo, Vila Nova, vocês identificaram, Dona Teresa, vocês identificaram. O que vocês fazem a partir, não sei se o Sherlon me ajuda agora ou não, o que é feito? Identificou que na casa tal, no bairro tal, tinha um foco de Aedes aegypti. O que faz agora? É feito um bloqueio, né? Nós delimitamos isso, então? Um raio a partir daquele foco, e aí é feito a vistoria nos quarteirões. Em todas as residências. Residências. Todos naquele no entorno daquele quarteirão, né? Tá, então aí você bate nas casas, falou, eu quero dar uma olhada no teu pátio, ver se tem pneu, se tem alguma coisa. Quer dizer, a pessoa tem que abrir justamente para ajudar, né? Exatamente. Aí nós fazemos a eliminação dos depósitos que são encontrados. Tá. Os agentes, eles eliminam. Se é uma água parada que eles possam retirar a água, eles acabam eliminando. Ou fazem a aplicação de um... Até o Sherlon pode agora o Sherlon colocar para nós melhor essa situação, que ele vivencia essa prática. Vamos ver se o Sherlon então nos ajuda aqui. Sherlon, aí tu identificaste um problema numa casa. A primeira coisa que a gente faz é retornar, falar com o dono da casa, né? Tá. O agente, geralmente é o agente que coletou, acaba retornando na casa, avisando que deu positivo, que foi encontrado o Aedes aegypti ali. E realizamos a eliminação, então, de todos os depósitos e aplicamos veneno, né? As pessoas têm que ser solidárias em abrir a porta, conversar e tentar entender, sim, né? O que acontece muito quando a gente acaba encontrando muitos focos numa região? A gente acaba retornando em tempos mais frequentes, né? Fomos uma semana lá, as larvinhas foram para o laboratório, positivaram, a gente retorna. Tem pessoas que não querem receber a gente novamente porque, tiveram semana passada. Mas a gente acaba tendo que explicar que positivou na região, a gente precisa fazer a eliminação. Isso é uma coisa, inclusive, que a população pode ajudar muito a gente. É sempre ser solidário em atender a gente. Bom, eu acho que nós estamos falando o seguinte, é de bom senso, né? As pessoas não têm essa assim de... Claro que ninguém quer que entre gente estranha dentro do pátio da gente, da casa da gente, mas é uma questão de saúde pública. Exatamente. E se tu constatou alguma coisa na região... A pessoa tem que dizer o seguinte, não é na minha casa, mas daqui a pouco o vizinho está com problema. Tu tem que ter acesso ao pátio do vizinho, olha lá, tem água, tem piscina suja, não sei o que, não é isso? E uma coisa também que acontece muito, o meu pátio é limpo, eu não tenho nada no pátio. Daí a gente vai olhar dentro de uma drenagem que tem lá no pátio, o pátio é impecável, mas tem uma drenagem onde corre água. Lá às vezes tem larva, às vezes é um potinho minúsculo onde fica a plantinha, lá às vezes tem larva, e são lugares que costumam positivar. Eu disse, acho que um ano atrás ou mais, falamos sobre bordas de piscina, né? Bordas de piscina, as piscinas também, porque a água ela se torna limpa e tratada, então se tiver com cloro, tudo corretamente o tratamento, as chances são mínimas de ter alguma larva. É que uma peculiaridade
do Aedes é essa questão de ele depositar... a fêmea ela deposita os ovos em diferentes depósitos. Na mesma postura, ela bota um pouco de ovos em cada local, como até uma estratégia de sobrevivência, né? E ele tem preferência por superfícies lisas. Então, por isso que a borda da piscina, às vezes um brinquedo, que fica já... Um desses focos, inclusive, foi num brinquedo de criança, numa casa. Então, tem preferência por esse tipo de depósito, que às vezes a gente nem acaba deixando, a gente né? acha que não tem problema. E às vezes num recipiente que tu não imagina, daqui a pouco... Vocês fazem isso aí com lupa, essa identificação dos bichinhos? A gente consegue identificar olho nu. O bichinho mesmo? não precisa de lupa, de nada. Mas eles coletam, né? Sim. A olho E daí nu depois, coleta. a identificação. Aí sim, nós pro temos aqui laboratório. no município um laboratório de entomologia, então é onde a Feito em bióloga... Camaquã mesmo? Feito em Camaquã mesmo. Ai, que A bom bióloga, então, ela analisa essa larva e ela que vai verificar no microscópio, então, né? Só por curiosidade, é feito assim algum trabalho regional também de outras prefeituras que querem daqui a pouco trazer larvas com dúvida? Vocês têm algum... O Estado trabalho presta esse serviço, né? Os municípios que não possuem o seu laboratório próprio, Sim. mandam, os agentes coletam as larvas e é mandado, então, pro laboratório do Na Estado. verdade, são poucos municípios que têm Poucos que laboratório têm. municipal. Ah. Né? Camaquã é um, porque tem a Helena, que ela é bióloga, Sim, ela é capacitada e ela consegue fazer essa identificação, né, dessas larvas. Né? Mas a maioria dos municípios encaminha para o Estado, lá para o SEDES. Aí acaba e eles demorando fazem- ainda mais o resultado. acaba Aqui a gente demorando, consegue né? agilizar toda essa questão, né? Não, é legal isso para agilidade. Bom, identificado 13 casos agora em Camaquã, né? 14 casos. 14 casos. 14 focos, né? Nós estamos num final de verão. Até quando esse motivo pode ser grave? Até chegada do inverno? Não, a gente perdeu a sazonalidade. Ele Não não tem tem mais respeitado o frio. Bom, semana passada eu vi num portal de notícias, até estou pedindo para a minha produção aqui, eu vi um trabalho, eu acompanho muito a prefeita de Novo Hamburgo, tá? Daut, como é que é o nome dela? Fátima Daut. Gostei, fiz uma entrevista com ela, achei legal. Outro dia apareceu nas redes sociais dela um equipamento sendo utilizado na cidade de Novo Hamburgo. Aí eu pedi para minha produção agora, enquanto nós estávamos conversando, queria saber o que é que estava colocando aquele sistema de fumaça. E veio agora a matéria do portal Novo Hamburgo dizendo o seguinte, que Novo Hamburgo aplica inseticida para combater mosquito da dengue a partir do final de semana. Eu pergunto a você o seguinte, há muitos anos atrás, Camaquã deixou de utilizar aquele equipamento que tinha, de fumacê, de Dinafog, e dizendo que não podia mais usar aquele negócio. E agora eu estou vendo a prefeitura usar. Me ajude a entender um pouco isso. A questão de que o município, né, isso existe uma nota informativa, uma nota técnica por parte da Fiocruz e do Ministério da Saúde, proibindo a utilização, né, que coloca ali, se digitar no Google ali nota técnica, Sim. vai aparecer. O que acontece? Quando tu tem um caso de... a gente tem aqui focos de Aedes aegypti. Certo. A gente consegue delimitar o foco e fazer a eliminação desses focos. No momento que tu tem um caso de dengue, que tu tem um Aedes aegypti, né, com o vírus circulante. E ele contamina uma pessoa, que tu tem o caso de pessoa, aí tu muda a estratégia. Tá. Tu utiliza a estratégia química, né, que é a utilização com esses pulverizadores, e existe apenas um inseticida capaz de eliminar o mosquito. Ele não usou, os demais não eliminam. Então, ela é a última estratégia, a última arma que se tem no combate ao Aedes aegypti. Eu disse, no verão, início do verão, acho que em dezembro, sempre o pessoal pergunta que deu, porque na época que passava esse material na cidade, parecia ter menos mosquito, uns anos atrás, né? E aí o ex-secretário Luciano me disse uma vez assim, Fábio, o problema é que o pessoal está achando que esse veneno ele não resolve, ele não tem uma resolutibilidade. Ele é uma coisa, aparentemente, tu mata um mosquito que está voando, mas não
Os ovos que estão Isso, depositados. e ele acaba, então, gerando mosquitos resistentes, né? Exatamente. Acabam isso. mutando e sendo resistente. E aí, depois, no momento que temos um Aedes aegypti, então, fica mais difícil ainda de matar, já que ele já vai estar ainda mais resistente, né? Pois é. E aí, então, havendo casos de ter esses focos confirmados, até agora não entra com equipamento com pulverização. Até agora é tu delimitar o local e eliminar todas as larvas que forem encontradas, todos os possíveis depósitos. É isso que a gente faz. E aí a gente até divulgou, né, na internet ali um raio mais ou menos dos locais onde foram encontrados os focos. E as pessoas elas podem olhar se a residência delas estão nesses focos e a gente pede, porque muitas vezes a gente sabe que as residências permanecem um dia fechado. Né? Os nossos agentes são 12 agentes que trabalham diariamente. Muitas vezes eles não encontram ninguém na residência. Então as pessoas, de fato, eu trabalho o dia inteiro, não paro em casa, mas eu tô naquele raio, eu vou a que as pessoas procurem fazer a verificação. Né? É um brinquedo. Né? Tivemos foco num brinquedo que estava no pátio. Né? Um potinho de planta, na calha, né? Uma tampinha que esteja ali juntando água. Está um ambiente propício para o Aedes aegypti. Os anos anteriores, a quantidade de focos que nós tínhamos, vocês falaram aqui que nós tivemos em 2021, quantos focos? 20. 2019, 6 focos. 2019, 6. 2020, 14 focos. 2021, 20 focos. E em 2022, já estamos com 14 focos. E não tem mais sazonalidade para isso? Não. Antes a gente verificava no inverno, não encontrava tantas larvas, hoje, mas agora já... Hoje o mosquito anda pelo inverno e pelo verão. Exatamente. É isso aí, né, Charles? Sim. De casaquinhos, mosquitinhos aí, não tem problema. Eles têm uma capacidade muito grande de se adaptar, né? Poxa, o pessoal xinga muito vocês da vigilância? Acontece. É mesmo, Algumas mas vocês são muito educados, pede pra turma, tranquilo, tem que achar um outro jeitinho de chegar. A gente sempre tem, a gente entra, se identifica, pede autorização para entrar no pátio. Aí se a pessoa concorda, a gente pede para ela acompanhar a vistoria, até para ela poder identificar, aqui tem água, tomar cuidado nas próximas vezes. Porque o que acontece? Se eu falar com a pessoa que está na casa, tem um baldinho, a senhora pode eliminar o baldinho? Se ela não fizer a eliminação correta, pode haver, por exemplo, ovos do Aedes aegypti, tá? Que no momento não se tornaram larvas, principalmente nessa região onde tá os focos, tá? A gente sempre fala assim, tem um baldinho aqui no pátio da senhora. A senhora vai virar a água e vai guardar esse baldinho sem lavar ele dentro de uma dispensa, de uma coisa. O ovo do Aedes aegypti em lugar seco, depois de depositado, ele pode durar até 450 dias. Então pode a pessoa guardar aquela latinha lá no canto, ano que vem pegar, deixar na chuva a água e aparecer o foco novamente. Então é por isso que é preciso, quando eliminar um depósito, quando tirar o potinho, lavar com uma escovinha e coisa para então fazer o descarte correto. A gente sabe que tem muito terreno baldio ou terreno não limpo na cidade. Eu quero saber de você o seguinte, eu tô, uma vizinha tem um terreno, não sei o que lá, que não... Bom, como é que eu posso, não é denunciar, comunicar vocês para que vocês deem uma atenção especial sobre isso, Fabiano? Até hoje, né, a prefeitura dispõe do protocolo por parte do aplicativo. Né, a pessoa pode registrar, fazer um protocolo se querer acompanhar a situação. Que nós solicitamos, né, o fiscal se desloca até o local, verifica, pede os dados, né, do proprietário do terreno e a gente comunica a ele, notificando, solicitando que faça a limpeza do local. É melhor que se faça através por escrito essa denúncia? O adequado é que muitas vezes as pessoas, né, para elas acompanharem aquele protocolo, para elas saberem, né, e ficar registrado, eu já solicitei faz tanto tempo, né, pessoal... fica é que às vezes as pessoas não querem por causa do vizinho, né? A pessoa não quer se identificar. Mas nunca é identificado, né? Sempre então via protocolo. Isso, solicitando, né, a limpeza, indicando o endereço. Via telefone não é recomendável isso. Não é recomendável, né? Por conta que daí não se cria essa formalidade toda que se tem no protocolo. Até porque a gente vai ter que fazer a abordagem numa residência, né? Então já é mais delicado até como embasamento para a abordagem. Quando é uma coisa feita assim de mais sigilosa, é mais fácil vir a denúncia, né?
quando tu tem que se identificar e dizer onde é que tu mora e onde é que tu acha que é o problema, as pessoas fogem dessa denúncia. É uma coisa que às vezes a gente quer que as pessoas denuncie, mas eu sei por coisas pequenas assim que a gente aqui na rádio mesmo recebe, mas não me identifica, não me diz meu nome. Até numa reclamação, um problema de lâmpada de rua, que é coisa simples, né? O pessoal não quer se identificar, porque daqui a pouco é amigo do vereador, é amigo do secretário, não quer aparecer. Então, delicado. Bom, mas se é por protocolo, é protocolo. E as pessoas podem ficar bem tranquilas que é mantido o sigilo, né? Em nenhuma hipótese é divulgado o nome da pessoa. A gente atende, às vezes tem uma certa... a maior dificuldade muitas vezes é em localizar o proprietário, né? Que muitas vezes não está com o endereço atualizado do terreno, ou tem pessoas que são de outros municípios e acabam comprando terrenos em Camaquã, ou tem e já não moram mais aqui. Então, muitas vezes a gente demora mais localizar a pessoa, conseguir essa comunicação. Sim. Mas, geralmente, quando a gente consegue conversar com a pessoa, eles têm sido resolvidos. Bom, falei aqui com o Fabiano Martins, diretor da Vigilância Sanitária, com a Grace Mello e com o Sherlon, que é o homem que bate nas portas. Né? É um assunto super interessante. Só para lembrar o seguinte, ó, a Grace estava dizendo aqui, ó, 2019, 6 casos confirmados em Camaquã, 2020, 14 casos, 2021, 20 casos, só para nós entendermos a tendência, e nós estamos a recém em 21 de março. Já tem 14 casos. Então, isso, antes de criar um problema maior, o pessoal da Vigilância Sanitária está fazendo um apelo aí. Revisar o seu pátio, calha, latinha, brinquedo de criança na rua, pneu velho, pneu atirado. Então, tem muita coisa. Onde é que é os focos, só para não lembrar aí, Grace, diz de novo? Centro, Dona Teresa e Viegas. Então, estamos aí, hein? Dona Teresa, Centro e Viegas aí com um problema de focos confirmados. Pessoal, acho que era isso, né? Era isso, a gente fica à disposição, né? E salientando para as pessoas que às vezes elas identificam um mosquito. Se ela pegar em casa, se ela conseguir capturar, ela pode levar ali na vigilância que a gente faz a identificação e dá o retorno depois, dizendo qual é a espécie que foi identificada. A gente fica à disposição, né, para qualquer esclarecimento. Acho muito bom. Obrigado, Grace. Muito obrigada. Obrigado, Thiago. Muito obrigado. Até mais. Então,